sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Érica Salles e vou fazer a leitura para você que é do signo de Gêmeos. Geminianos, gratidão imensa por você estar aqui. Espero que o mês de outubro tenha sido um mês muito produtivo, um mês de paz, um mês de saúde, de harmonia para todos vocês. E que esse mês de novembro possa vir ainda melhor, né, meus queridos? Aproveito para dizer que é uma leitura coletiva, então pode ser que alguns de vocês se identifiquem, outros não, isso é natural. Se você desejar, então, uma leitura que se encaixe mais com o seu momento, procure também os signos fortes dentro do seu mapa. Vá lá no canal e veja a leitura que também tem aí dentro do seu mapa uma relevância. Gratidão por vocês, então nós vamos embaralhar as cartas e pedir ao tarô que possa então trazer essa mensagem, né, para o mês de novembro, para os nossos queridos geminianos. E se você desejar uma leitura particular, é só ir na descrição desse vídeo, lá você vai encontrar um link que vai dar acesso ao meu WhatsApp, e aí você me encaminha mensagens, tá bom? A gente vai conversar e vai marcar assim um dia e um horário certinho para você. Então nós vamos, neste momento, conectar com o tarô e pedir ao tarô que traga para o signo de Gêmeos aquela mensagem que seja mais relevante com o seu momento atual. E aí, pessoal, caso tenha algum barulho externo, vamos concentrar na leitura. Vamos deixar esse barulho e concentrar na leitura, tá bom? A gente nem sempre tem um controle daquilo que vem, né, atrapalhar de maneira externa. Então, vamos concentrar aqui e pedir ao tarô que traga aquela mensagem para o signo de Gêmeos. Vamos lá, tarô. Então, nós vamos concentrar na sua leitura e trazer aqui alguns apontamentos, tá? Então, nós vamos trazer aqui alguns momentos para você. Deixa eu aproveitar e ver aqui qual é o melhor posicionamento. Nós vamos vir aqui. A gente tem aqui 10 cartas, tá? E dentro dessas 10 cartas nós vamos, então, ver qual é aqui o seu momento, né? Aquilo que o tarô também acha que é relevante, que você possa refletir nesse momento com relação à sua vida, com relação às suas questões, né? Então tá ok, aqui eu acho que dá para você acompanhar. E também nós temos aqui a carta do fundo do deck, que vai também nos trazer algumas orientações, algumas perspectivas para o seu momento atual, para esse mês de novembro. Então, assim, no seu presente, geminiano, a gente tem aqui o momento onde você está sendo representado pelo Hierofante, um arcano maior, tá? E essa carta do Hierofante pode falar de algumas situações, e eu vou colocar aqui para você, e aí você perceba se tem a ver com o seu momento e perceba qual das situações realmente que está mais encaixando, tá? Pode ser que alguns dos geminianos se identifiquem com um aspecto e outros com outro aspecto aqui que o Hierofante representa. Então nós temos aqui, primeiro, provavelmente você vivenciando um momento de estudo, um momento onde você está preocupado com questões de aprofundamento a nível de estudo, tá? Pode ser universidade, concurso público, qualquer coisa, qualquer situação onde envolva o conhecimento, os estudos, tá? Mas aí um outro grupo pode se identificar com a questão de contratos. Você com o seu presente se relacionando com aspectos de contrato. Pode ser contrato de compra e venda, contrato de casamento, com contratos, documentações em geral, tá? Então pode ser nesse sentido. Então, você preocupado com alguma questão burocrática, algo relacionado a contratos.
E aí eu percebo que a tendência mesmo é ser contrato, porque aqui o seu bloqueio está falando assim, olha, o que está sendo o seu bloqueio aqui, o que está sendo no seu momento? É justamente uma severidade com relação à justiça. Então pode ser assim, realmente você está precisando de resolver, de desenvolver uma situação relacionada a alguma questão, seja imóvel, seja contrato de casamento, alguma espécie de contrato, ou algo que está na justiça, né, vamos assim dizer. Só que o que está atrapalhando é o excesso de severidade com relação a essa situação. É como se você estivesse assim, exagerando demais no aspecto do racional, no aspecto da justiça. Mas mais do que justiça, é como se você tivesse com um julgamento muito forte, muito precipitado, e aí você não está dando o espaço para que isso aconteça de uma maneira mais fluida, porque o aspecto da justiça está muito forte e não está um aspecto equilibrado. É como se alguma situação te deixasse com o julgamento muito forte, e aí você se precipita, você quer que a justiça esteja feita de toda maneira, só que ao mesmo tempo tem um julgamento em excesso, uma condenação em excesso, algo muito radical, radicalizando muito uma questão, uma situação. E aí, por radicalizar demais, por impor demais dentro dessa situação, provavelmente isso pode estar demorando com que você efetive ou conclua algum tipo de contrato, tá? Não sei, alguma coisa que você está realizando que necessita desembaraçar uma documentação, mas você está impondo muita tensão e muito julgamento, agindo de uma maneira muito fria, e isso, em vez de facilitar e acelerar o processo, está dificultando o processo, sabe? É como se deixasse de ser algo que pudesse fluir de uma maneira mais natural e começasse a ser uma coisa que, de repente, está atrapalhando o fluxo, o segmento, pelo excesso, sabe? Pela tensão gerada com relação a isso. Então, aí eu vejo que aqui a gente tem na sua cabeça algo relacionado a casamento, tá? Alguns planos relacionados ao casamento, algumas questões voltadas para o casamento, ou também questões que envolvem um maior número de pessoas. Então pode ser que essa questão de contrato, de justiça, pode estar relacionada a casamento ou a um grupo maior que está envolvido com essa questão também sentimental. Tá? Então pode ser o casamento, ou pode ser o casamento e as relações com o qual esse casamento também traz, ou um grupo maior onde você tem uma afetividade, ou que esse grupo representa um aspecto mais emocional para você. Então pode ser realmente que você está com esse pensamento porque você tem que resolver algumas questões contratuais com relação a casamento ou a esse grupo, né? Com o qual você tem um aspecto sentimental envolvido, só que o seu excesso de racionalidade não está permitindo que a coisa flua. Racionalidade é um julgamento precipitado, sabe? Um excesso de julgamento, um excesso de condenação. Então você não está relaxando, você não está fluindo, não está deixando as coisas fluírem de uma maneira mais natural. É isso que eu percebo. E aí a gente vê aqui que no nível inconsciente, na verdade, o que você quer mesmo é liberdade. O que você quer mesmo é uma libertação, é deixar a sua luz fluir e ficar mais livre, poder se relacionar de maneira melhor com as pessoas, ter mais pessoas ao seu redor e ao mesmo tempo expandir um pouco mais a sua luz, ter liberdade, poder também se ocupar dos seus dons, trabalhar com seus dons, vivenciar um momento onde você possa estar ali colocando os seus dons para o mundo e ter mais liberdade, mais clareza, mais paz, né? Porque o sol traz essa condição de clareza, de fertilidade, de crescimento. Então o que você deseja mesmo é isso,
Mas aí você tem que resolver essas questões que envolvem casamento, provavelmente um ciclo de pessoas também do aspecto emocional, casamento, pessoas envolvidas com o relacionamento, mas também você tem que resolver questões burocráticas, documentações, mas o excesso de julgamento, o excesso de ser cortante, de ser inflexível nesse momento está fazendo com que a coisa não flua. É engraçado, né? Porque de tanto você gerar uma tensão para que as coisas aconteçam, aí provoca justamente o efeito reverso, tá? Então, pegue leve no julgamento, pegue leve na condenação, pegue leve nessa questão de conseguir justiça a ferro e a fogo, porque a justiça a gente pode compreender também de maneira errônea, de maneira tendenciosa, porque a gente sempre olha como se nós fôssemos a vítima, como nós tivéssemos que ser ressarcidos, e a gente esquece de olhar do outro ângulo, olhar do outro aspecto, né? Olhar a partir do olhar do outro. Então, assim, a gente o ser humano, né? Nós temos essa tendência de olhar para as questões e sempre achar que nós estamos sendo desfavorecidos ou que nós fomos injustiçados. Mas aqui fala que esse excesso de querer fazer justiça e esse excesso de julgamento, de inflexibilidade, atrapalha para que você mesmo consiga aquilo que você quer. Então, de tanto tensionar, de tanto concentrar ali, você acaba provocando um efeito reverso desse processo. E aí, o que a gente observa? Você, num passado recente, vivenciou um momento onde você fechou um ciclo, deu um break, né, no aspecto de sofrimento, tá? Só que aí esse sentimento de exaustão, esse sentimento de que se exauriu e que precisa de cortar, de fechar um ciclo a ferro e a fogo, hoje ele não se faz presente, né? É como se você, no momento foi necessário você fazer esse movimento de finalizar um ciclo pesado e exaustivo, mas agora fala de você sair dessa energia, de sair dessa vibração da exaustão, sabe? De estar sem força e sem energia, para você já fazer um movimento de restauração, tá? Porque assim, talvez você está carregando ainda esse aspecto do pesado, né? Esse aspecto dessa energia onde você se vê sugado, sem forças. Então fala para você fazer um movimento diferenciado, começar aqui no presente, tanto resolver essas questões práticas de documentação, mas fala de também você começar a se conectar com algo mais espiritual, tá? Fala de algo mais espiritual, de uma necessidade de buscar uma luz, de buscar uma paz, porque inclusive é que a sua necessidade interna está gritando por isso, né? A gente vê isso aqui, porque isso vai te favorecer a viver um aspecto mais positivo aqui no futuro, né? A você se posicionar no futuro de uma maneira mais positiva, que é se posicionando, restaurando os seus valores, restaurando as suas questões, aquilo que é importante para você e que vai fazer com que você tenha, vamos falar assim, uma busca pelo seu propósito, por aquilo que só alma mesmo almeja, mas de uma maneira mais estável, de uma maneira mais equilibrada, sendo um líder, né? Buscando perseverar naquilo que você quer, mas de maneira mais estável, sem muita aflição e sem essa condenação, sem esse julgamento. Deixando as coisas fluírem, tá? Fluir para que você consiga, então, ter uma estabilidade, você mesmo, se manter tranquila, né, num futuro próximo. A partir também de resolver essas questões, se posicionando de uma maneira mais equilibrada e partindo lá na frente em busca de concretizar seus sonhos, seus ideais, seus desejos, né, as suas verdades de vida, mas de uma maneira estável, de uma maneira madura, entendeu? Nessa busca. Porque agora a gente vê assim, você mesmo está aí com uma perspectiva de se perceber, né, com uma fé, uma pureza de alma, uma pureza de espírito, olhando para a luz. Então você está se percebendo essa pessoa com essa fé.
Talvez, como você se percebe essa pessoa pura, essa pessoa que tem uma crença no positivo, uma pessoa com essa ingenuidade, vamos falar assim, com essa crença, talvez você está julgando muito porque você se percebe puro e às vezes você olha e acha que o outro não é tão puro. E aí vem essa condenação, que é a condenação que está te atrapalhando no momento, tá? Então aí é necessidade de equilibrar. E aí a gente vê aqui também que as pessoas estão te vendo assim como louco. Então o louco, ele vem representando um momento onde você está se permitindo se lançar em algo, né? Ir em direção em algo de uma maneira livre, despretensiosa, se jogar e se lançar em uma situação, em uma questão. Então pode ser que isso esteja acontecendo porque você finalizou um processo aqui do ciclo, né, de um ciclo mais penoso e exaustivo para você. Então hoje você se permite se lançar. E aí a gente confirma que essa necessidade mesmo de sair de um ciclo de sofrimento e de dor, não ficar nessa energia para você se lançar num algo futuro mesmo, que seja mais favorável, né, onde você venha brilhar e trazer seus aspectos aí de verdade, aquilo que você acredita, os seus dons, os seus talentos, que também tem muito a ver com a questão do sol aqui também, que é o seu desejo inconsciente, né? Aquilo que você traz, que você deseja concretizar na vida. Então o louco pode ser essa energia sua que já está escapando, essa energia dessa vontade de viver com mais liberdade, né? E se lançando, se aventurando, se arriscando mais. Mas aí, ao mesmo tempo que você traz essa energia, né, de liberdade, a gente vê aqui que tem uma preocupação em mente. Então, qual é a sua preocupação? A sua preocupação é de manter a sua estabilidade, né? Você quer se lançar, você quer se aventurar, mas ao mesmo tempo você preocupa aqui com a sua estabilidade. Então pode ser a estabilidade financeira, é claro, né? Porque aqui é a carta de ouros e a gente vê aqui que o ouro está ligado mesmo ao aspecto financeiro, mas eu acredito também que você pode estar desejando estar estável na sua vida, né? Mais equilibrado, mais equilibrada aí na sua vida em vários aspectos, principalmente no material. Então você está com uma preocupação com o material, com a estabilidade material. Você quer se lançar, né? Você quer se projetar, igual a gente vê essa tendência aqui também, de projetar, mas o financeiro está sendo uma preocupação, porque você não quer dispor, né, dos seus recursos, você quer se manter firme, se manter pé no chão, equilibrado no aspecto material, né? Então, assim, eu acho que se você não tensionar tanto esse aspecto, né, essa preocupação não se tornar uma tensão, as coisas vão fluir aqui para você no presente. Vai desenrolar esse presente onde você necessita resolver uma questão de contrato. Pode ser de bens, né, financeiros, pode ser questão voltada para o casamento, para o relacionamento, um divórcio, qualquer coisa nesse sentido, mas que o excesso, o rigor está te atrapalhando. Então esse rigor aqui em excesso pode estar relacionado com esse medo de perder, com esse medo de não ter estabilidade financeira. Então, assim, talvez esse medo e esse rigor tá empacando aqui você desenrolar essa questão contratual, esse processo, tá? Então fala de você tentar se equilibrar nesse sentido de não tensionar e não ficar fixo com a questão do dinheiro, de perder, porque aquilo que a gente mais teme pode ser aquilo que realmente aconteça, entendeu? Porque a gente acaba vibrando e essa vibração gera uma energia, gera uma massa, né? Uma energia que ela acaba atraindo mais do mesmo, né? Então, assim, buscar um relaxamento, buscar uma paz, buscar um direcionamento, outras estratégias para se desenvolver e para promover aí que esse processo se desenrole sem que haja essa tensão, tá? E essa tensão ela pode gerar um efeito reverso. E a gente vê que a tendência futura sua, né, onde você vai poder chegar aqui, se você abrir mão desse rigor
vivenciar o seu presente, desembolar as questões que você precisa desembolar com contratos, ao mesmo tempo buscar uma espiritualidade, algo para você se firmar, né? Para no futuro você se desenvolver nos aspectos aí que você tem e traz de alma, né? Que te nutre de maneira positiva, por ser verdades que sua alma traz. Você tem a possibilidade de chegar aqui nesse entendimento aqui do mago, que é a possibilidade de iniciar o seu projeto, de colocar em prática, de concretizar materialmente falando um projeto que você tem aí, um ideal que você tem, tá? E aí você vai com essa possibilidade adquirir as ferramentas necessárias, adquirir o posicionamento que você precisa ter, o magnetismo, a coragem para concretizar, né, no plano material aquilo que está ainda no plano das suas ideias, tá? Aquilo que você deseja se lançar aqui na vida, né? E buscando aqui externalizar a sua luz. Então há essa possibilidade. E aí fala aqui um pouco da atmosfera, né? Que a gente tem a carta no fundo do deck, falando da atmosfera. Então, qual a atmosfera que está envolvendo muito essas suas questões, essas questões de contrato, voltada aí para alguma questão voltada para casamento, alguma coisa nesse sentido? Fala de você defendendo o seu território, defendendo o seu espaço, né? Lutando, brigando demais para manter o seu espaço. E a gente vê que esses conflitos, né, na verdade, para defender, né, aquilo que é seu, para defender as suas conquistas, pode estar te gerando essa tensão, tá? Pode estar te gerando essa tensão, esse excesso, esse julgamento, essa inflexibilidade, esse medo de perder, né? Então isso está fazendo com que você lute muito, né? Você sinta a necessidade de se defender demais com relação ao outro. Então pode ser, né, esse aspecto aí. Não que não devemos defender o nosso espaço, o nosso território, mas tudo em excesso pode ser prejudicial, tá? E aí a gente parte agora para a leitura do oráculo terapêutico, que é a sua mensagem, né, final aqui da leitura, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Mensagem final do oráculo terapêutico para o signo de Gêmeos. Vamos lá, tá bom? Vou trazer a mensagem final para o signo de Gêmeos. Acredite na força que brota no seu coração. Então veio essa mensagem curtinha para você aqui, final, para falar justamente de você acreditar na força que brota no seu coração, né? Acredito que essa força que está aqui te pedindo para sair, né, para expandir, e que você tem possibilidade de concretizar aqui no seu futuro, mas que você venha a acreditar. Então eu acredito assim que essa postura da estrela como uma força, uma crença positiva, ela é importante para o seu momento, né? E essa força pode fazer você concretizar aquilo que você deseja. Tá bom, meus queridos? É essa a sua mensagem para o mês de novembro. Eu espero que ela tenha favorecido de alguma maneira a vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, eu peço a você que possa se inscrever, assinar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo, fazer seu comentário, deixar o seu like, porque você acaba me ajudando com o engajamento do canal e eu fico muito feliz por isso. E espero você na próxima leitura, na próxima tiragem, meus queridos geminianos. Um ótimo mês!